Escolha por jogadores, insistências em decisões táticas erradas, bem como a má qualidade técnica por parte de alguns jogadores e tomadas de decisões colocam em risco a classificação do Flamengo para a próxima fase na Copa Libertadores da América. O que fazer? É isso que nós iremos falar neste vídeo. Então, curte, compartilhe, comente, claro, não deixe de se inscrever e após a vinheta a gente vai falar sobre esse resultado péssimo para o Flamengo na Copa Libertadores. Então vamos começar aí pela escolha dos jogadores. Sabemos nós que Tite gosta muito dessa questão de gerir elenco, de tomar as melhores escolhas baseadas em meritocracia, momento dos jogadores, mas acho que já passou da hora de Tite colocar alguns jogadores nessa equipe do Flamengo. Não estou falando de barrar jogador A ou B, mas tem alguns jogadores que já não jogam muito bem há muito tempo. Jogadores que são super valorizados por parte da torcida, da imprensa e até são escolhidos para estar na seleção brasileira, né? Muitas vezes sondados na seleção brasileira. Então vamos começar aí o goleiro Rossi, né? O goleiro Rossi, para mim, acho que não há dúvida, o Flamengo não tem um reserva à altura. Para mim ele não falhou no gol, né? Sobre isso que eu quero falar, mas sobre a gestão do elenco. Mas ali no miolo de zaga, temos o Léo Pereira que vem mantendo, né, uma constância, né, de atuações regulares, né? Podemos dizer assim que o Flamengo tem sofrido gols, não parte muito por parte dele, mas ele faz parte, mas no meu ponto de vista deve manter. Mas o Fabrício Bruno, qual é a dele? Acho que tem que chegar a hora do Tite chegar e dizer, olha, você fez parte do elenco passado, mas o meu sistema, a forma que eu quero jogar precisa de uma boa saída de bola. A gente não quer muito passe voltando para trás, esticada de bola o tempo todo. Quero que encontre os meias, quero que encontre os volantes, quero aquele passe vertical. Não é isso que o Fabrício Bruno entrega. É isso que o Léo Ortiz, que já deveria, a gente já vem falando há muito tempo, seja em outros vídeos, seja nas lives, seja na participação em outros canais, seja nos grupos, seja com um colega. Todo mundo sabe, Léo Ortiz é muito mais jogador do que o Fabrício Bruno. E ontem o jogador fez uma tomada de decisão errada que resultou no escanteio que saiu o gol. Mas vamos continuar aí, temos aí a lateral direita. Gente, o Flamengo não tem um lateral direito. Desde a saída do Rafinha, o Flamengo ainda não encontrou um lateral direito digno de regularidade. Não sei se o Varela estava em condições de jogo, mas não tem condições de colocar o Wesley. O Wesley errou tudo ontem. Ele tirou aquela bola que iria para o meio da área, que saiu o escanteio, que saiu o gol, sim, mas durante toda a partida não teve uma tomada de decisão, algo que a gente vai falar mais à frente. Então não tem condições. E aí a gente vai para o meio de campo, tem o Alan. Alan é um jogador que vai jogar ali entre o zagueiro, vai fazer a saída de bola, vai receber a bola no pé, mas quando é para passes mais verticais, passes mais decisivos, uma pré-assistência, não é o tipo de jogador que o Flamengo precisa. O Flamengo é um time que precisa de ter a posse de bola. E quando vai arriscar um passe, o Alan tem errado. Mais uma tomada de decisão. Então o Tite precisa aí de ver alguns jogadores, como o Fabrício Bruno, o Wesley, o Alan, né? Mas não tem o Eric Pulgar, mas quem é o treinador é o Tite, ele tem que resolver esse problema. Ou chega para o jogador, facilita o passe, não erra, vamos treinar mais, ou então ele vai ter que sacar esses jogadores para que dê oportunidade, para que alguém possa executar melhor. E aí temos do lado esquerdo, o Matias Vinha começou, mas o Ayrton Lucas entrou, nada surtiu efeito. Então vejamos alguns jogadores que estão no elenco do Flamengo, até cotado nas seleções, né? Mas não tem surtido efeito. O Guilherme Varela, que é o lateral direito, também, né? Já 2 jogos aí, para mim, ontem a escolha não foi por questões físicas, ficou claro que foi por questões técnicas. A gente viu quando o Guilherme Varela entrou que nada acrescentou, nada mudou, o Flamengo não melhorou. E aí temos o Luiz Araújo também, que a gente vê que parece que essa insistência do Bruno Henrique pela direita, a gente já vai falar das questões táticas, é mais pelo um péssimo jogador que a gente tem no elenco, um jogador mediano, um jogador que não vai dar aquilo que o Flamengo precisa para jogar Campeonato Brasileiro, para jogar Copa do Brasil, jogar Copa Libertadores da América, ser um time que faz gol, constrói jogadas, não tem condições de termos do lado direito Fabrício Bruno, o Wesley e Luiz Araújo. E aí no meio de campo temos um De La Cruz que corre muito sim, mas está deslocado de função, é um jogador que precisa mudar e a gente vai já entrar nessa parte tática. E aí temos o Cebolinha que retomou, né? Então temos que ver que Tite tem que escolher
jogadores para que o seu sistema venha funcionar e não apenas por meritocracia ou por tempo do clube. Ele tem que tomar decisões para que o Flamengo possa vencer e não para que ele possa apenas gerir um grupo. Nós não estamos precisando disso nesse momento. Precisamos de classificação, precisamos de pontuação no Campeonato Brasileiro e o Tite tem falhado muito por ele querer colocar jogadores antigos, por jogadores que estão há mais tempo no clube, em vez de colocar aqueles jogadores que chegaram e podem dar conta do recado. Então, essa questão de escolher jogadores passa muito pelo treinador. Então, eu peço para o senhor Tite, tomar decisões a respeito das escolhas de jogadores nos próximos jogos, não com base no tempo dele no clube, mas com base naquilo que ele pode entregar dentro de campo. Isso é algo que tem que ficar claro para você também, torcedor, para não ter jogador de estimação. A gente viu ontem, o Gabigol entrou na partida, nada mudou, ele atrapalhou um lance de finalização, fez uma falta e nada mais. Foram 30 minutos em que o jogador esteve em campo. Então, alguns jogadores escolhem jogadores para entrar, para sair na escalação principal e para entrar durante o jogo. É muito contraditório aquilo que o Tite quer que o time seja um time aguerrido, que marque muito, mas os jogadores que têm entrado não têm entregado. Um time que tem a posse de bola, mas são jogadores que têm errado muito. Então, o que falar também do Gerson, um jogador que pode entregar muito mais, mas será que não seja por questões táticas, que é o próximo ponto deste vídeo? Precisa o Tite reavaliar isso. Então, para nós encerrarmos, as escolhas de jogadores passam pelo treinador e alguns jogadores estão sendo escalados sem ter a mínima condições de serem titular hoje. Então, senhor Tite, risca aí do teu caderninho aí alguns jogadores porque eles não estão merecendo estar titular hoje na equipe do Flamengo. Então vamos agora falar na próxima parte agora das questões táticas. A insistência do Tite em questões táticas, principalmente com Bruno Henrique de la Cruz. Bom, depois de falarmos aí das escolhas dos jogadores, agora eu vou lá falar um pouco das tomadas de decisões do treinador Tite, da disposição tática. O Flamengo perdeu 30 minutos do primeiro tempo colocando o Cebolinha aberta pela direita. Mas o Bruno Henrique estava na esquerda, mas onde é que a gente vê o Bruno Henrique desempenhando muito bem como ponta? Esse é um problema. O sistema, o 4-3-3 com 2 pontas, sendo um deles o Bruno Henrique aberto ou pela esquerda ou pela direita, não funcionou até agora. Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech Torrent, quem tentou fazer Bruno Henrique jogar como ponta não funcionou. O Rogério Ceni tentou em algumas oportunidades. Então, Tite, porque iria funcionar justamente com o teu sistema? É um jogador que tem nas suas estatísticas péssimo desempenho, fazendo essa função, executando essa função. Bruno Henrique não é um jogador de estar marcando o lateral, indo até o corredor, na profundidade defensiva, não. Por favor, senhor Adenor, muda essa tua posição quanto a isso. Você quer insistir, então tu tá pedindo a tua cabeça. Tem que mudar. Tem que mudar, esse time precisa jogar em função de alguns jogadores. E o Bruno Henrique é um jogador que está disponível e tu está perdendo a principal característica do jogador, que é jogar no corredor central, que é atacar o espaço para finalizar, poucos toques na bola. Aí tu coloca o Cebolinha aberto pela direita, tu perdeu 30 minutos. Não tem como a gente estar passando pano para você. Você mesmo está insistindo nos erros que você tem anotado aí no teu caderninho. Eu tenho anotado aqui, o Flamengo joga mal quando o Bruno Henrique joga pela direita. Cebolinha jogando pela direita, joga mal, e a gente perdeu 30 minutos contra o fraquíssimo Palestino. O Palestino não apresentou um futebol para vencer o Flamengo por 1-0. Isso é o que mais preocupa nesse time do Tite, é que o Flamengo não precisa se esforçar para perder. É isso mesmo, o Flamengo não precisa se esforçar. É muito fácil fazer gol no Flamengo, é muito fácil assustar. Por questões táticas do Tite, a insistência em um modelo que não está funcionando. Então você tinha Matias Vinha ali, poderia aproveitar sim a entrosamento curto aí com Bruno Henrique, poderia aproveitar, mas por que não disponibilizar o Cebolinha aberto pelo lado direito, pelo lado esquerdo do time, e fazer com que o Bruno Henrique se deslocasse mais para o corredor central e colocasse o Gerson aberto pelo lado direito? Era uma mudança tão fácil colocar o De la Cruz e o Ala para fazer a saída de bola. Isso aí tu ia compensar muito no time. Era uma mudança que poderia ser feita com os jogadores que tu escolheu. Puxa vida, por que não fizeste isso? Sendo que tu já escolheste o Gerson para jogar como ponta ou como um meia
de lá de campo teria aproveitado ainda aqueles 30 minutos dessa forma e veria, e depois tu poderia mudar, sacar algum cara do meio, colocar outro ponto, Luiz Araújo, e deixar o Bruno Henrique e o Pedro jogarem no corredor central, onde a equipe do Palestino, nós falamos, é muito frágil. Aquela entrada da área, quantas vezes o Flamengo estava dentro da área e não finalizava, quando finalizava tinha a finalização bloqueada. Mas isso passou só a ser construído depois que o Cebolinha começou a jogar pelo lado esquerdo. Então as decisões táticas do Tite pesaram muito para que o Flamengo não alcançasse o seu objetivo, que era a vitória, ou no mínimo o empate. Né? Claro, alguns jogadores perderam o gol, já vamos falar sim dos jogadores, das tomadas de decisões dos jogadores, mas senhor Tite, quem escolhe o primeiro tópico, quem escolhe é você, as decisões táticas passam por você, e aí os jogadores têm que tomar decisões a partir desse modelo, dessa estrutura tática. Então a gente viu um time que desestruturou. Se tu treinaste com o Bruno Henrique aberto pela esquerda e depois tu coloca o Cebolinha lá, alguma coisa não vai funcionar. Vai ficar muito ao léu, jogado ao vento. E aí quem é que vai entender como esse time funciona lá no último setor? É isso que o torcedor fica muitas vezes aqui, ó, entalado com as suas decisões. Essas decisões, insistências táticas que não funcionam. Então, você tem no elenco ali o Lohan, o Matheus Gonçalves. Será que esses jogadores não vão servir para o Flamengo mais do que o Luiz Araújo, muito mais do que o Gerson, né, que está num momento ruim e pode passar um momento ruim por causa das funções que ele tem feito em campo? A gente sabe muito bem que o Gerson já passou por outros momentos melhores no Flamengo. Então a gente tem que cobrar de você, Tite. Você tem que ser cobrado. A diretoria do Flamengo precisa lhe cobrar. No final nós iremos falar mais sobre isso, mas as decisões táticas passam por parte de você. E tu tens a culpa neste processo, como você bem disse. Nesse processo de tomadas de decisões táticas, né? De organização do time, como o time vai atacar, como o time vai se defender, tá passando muito na tua conta. Bom, agora vamos falar de uma parte que muito me preocupa. É as tomadas de decisões de jogadores e as suas qualidades técnicas. Alguns jogadores hoje estão, ó, esgotados. Fabrício Bruno é um que eu não vou nem dizer mais. Eu já tenho tocado no Fabrício Bruno, Wesley. Tem gente que vai achar que é perseguição minha, mas é um jogador que tem um nível técnico muito baixo. Ele não te dá aquilo que o time do Flamengo precisa hoje, que é um passe de qualidade na saída de bola. Hoje a maioria dos times no futebol mundial, grande porte, tem zagueiros que te dá aquele passe mais vertical, que te dá metros, né, na fase de construção. E o Fabrício Bruno não é esse jogador. O Wesley não é esse jogador. O Alan não é esse jogador. Teve um lance bizarro que o Flamengo demora. O Flamengo circula de um lado para o outro, tentando sair da pressão do adversário. A bola chega no pé do Alan, e quando ele vai inverter a bola para o ponta, se eu não me engano já era o Cebolinha, ele erra, simplesmente ele erra o passe, a bola sai na direção do gol, entre a linha de escanteio e o gol. Incrível como um jogador que está sendo titular hoje do Flamengo, e muita gente diz que ele vai ser o titular, que merece ser titular, jogador de seleção, bababi, bababá, erra um passe daquele, depois que o Flamengo tentou sair daquela pressão. Então um jogador desse que te dá a posse de bola para o adversário, não merece ter oportunidade. Por favor, insiste no Igor Jesus, nem que ele erre 1, 2, 3 vezes, mas ele é muito mais jogador que o Alan hoje. Não sei, faz alguma forma. E o Vitor Hugo? Será que o Vitor Hugo não vai funcionar? O Everton Araújo, que é um volante, será que não vai funcionar? Então, se nós não temos, se descarta Everton Araújo, se descarta aí o Vitor Hugo, se descarta também o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus, então por que esses jogadores estão no elenco do Flamengo? E aí a gente vai falar no final do vídeo quanto às tomadas de decisões da diretoria também, o que ela deve fazer, né? Então esses jogadores precisam ser cobrados. O cara errar um passe desse, o cara não saber fazer uma cobertura quando o lateral sobe, sempre chegar atrasado na jogada, não ter muitos índices de roubada de bola, sendo que ele está numa situação de jogo onde gera muito passe. Sempre toma as decisões erradas, uma qualidade técnica muito baixa. Alguém tem que cobrar esses jogadores. Fabrício Bruno, Alan e Wesley, me tira os nervos. Talvez você também, torcedor, tenha ficado muito triste com as péssimas atuações dos jogadores. E aí a gente vai falar agora no setor da frente, aí dos jogadores que participam mais da região de tomar decisões do último passo, o Gerson. Como tem errado o Gerson também. Como tem errado o De La Cruz,
né, que é o jogador, o motorzinho, mas ele tem jogado ali numa função, a gente já falou das questões táticas, numa região onde ele tem que tomar a decisão, mas já está pressionado, eu falei isso. Ele tem contato o tempo todo. Naquela região de congestionamento ali, no entrelinhas, tem muito jogador. E ele não é um jogador de contato, de receber a bola de costas. Ele vai receber a bola de costas e vai tentar voltar para trás. Se você assistiu o jogo como eu assisti hoje, infelizmente, sofrendo 2 vezes, você vai ver o De La Cruz pega a bola, ele corre para trás em muitos momentos, correndo para trás o tempo todo. Por quê? Porque ele não consegue jogar de costa para o gol. Ele não consegue girar a bola, ter um domínio orientado para girar, já finalizar e dar o último passe. Ele precisa de quê? De espaço, de amplitude. Ele precisa ver o campo para ele jogar. Para jogar, inverter a bola para o lado direito, inverter a bola para o lado esquerdo, porque por causa dessa sua ambidestria, ele precisa encontrar os jogadores, ver os jogadores, não jogar de costas. Ele não é o estilo do Arrascaeta, que tem esse domínio orientado, que já consegue girar e finalizar e encontrar o jogador, e que já tem mais também dentro da filosofia do futebol, que é o que é associação, entrosamento, a linguagem mais popular, né? Esse tato, né, de saber, o Pedro já está ali, o Bruno Henrique já está lá, o Cebolinha já está aberto, o Wesley já passou, ainda precisa de tempo, mas jogando de costa não vai funcionar. O De La Cruz precisa também melhorar nas suas tomadas de decisões. E o que dizer do Pedro? O Pedro, como errou naquele minuto 10, se eu não me engano, próximo do minuto 11, em que ele recebe a bola, consegue dominar, tem 2 marcadores em cima dele. O Flamengo tinha 2 jogadores no corredor central, era só empurrar. Talvez era mais difícil, mas ele domina. Alguns jogadores do Palestino conseguem recuperar a linha defensiva, mas o Cebolinha estava aberto do outro lado e o Pedro faz o quê? Tenta decidir a jogada sozinho. E o que falar também, né, do Bruno Henrique, dos 2 gols perdidos, podemos dizer assim, da finalização errada, do Luiz Araújo que bate no Gabigol impedido. São tomadas decisões dos jogadores no último terço. E o Cebolinha que pega a bola lá no lado direito, vai costurando até errar a bola, até perder a posse de bola, ou então errar o passe pro Wesley do outro lado. Gente, é muita erro de qualidade técnica, é muito erro de tomada de decisões. Na construção da jogada, seja no meio, quando perde a posse de bola, não finaliza, tudo isso passa pelos jogadores. Então, o Flamengo, o senhor Tite, direção, precisam cobrar dos jogadores, mais empenho nos treinos. Será que esse treino do Flamengo realmente está fazendo com que esses jogadores venham crescer? Porque o que a gente tem visto nos jogos são... Todo jogo tem erro de tomar decisões. O Flamengo não consegue finalizar na direção do gol. O Flamengo não consegue colocar o goleiro adversário para trabalhar. E isso não parte pelo treinador. São jogadores que têm que tomar as decisões. São jogadores que têm que dizer, eu vou passar aqui, eu vou tocar, eu vou correr, eu vou finalizar, eu vou escolher o melhor passe. Está faltando solidariedade. Esse time do Flamengo não é um time solidário que escolhe o melhor jogador posicionado para finalizar. E às vezes, quando não está, passa. Né? É incrível as tomadas de decisões relacionadas à solidariedade, em gerir o espaço. O Flamengo tem muitas dificuldades quanto a isso, ou seja, passa muito pelos jogadores também. Já falamos aqui, decisões de escolher jogadores são um treinador, decisões táticas, mas a tomada de decisão, o momento da finalização passa pelos jogadores. E isso o treinador tem que cobrar dos jogadores. A torcida faz jus cobrar alguns jogadores, vai até mesmo o Wesley na partida, porque além de fazer uma partida péssima, ele se envolve com confusão, demora ali, o árbitro deu 5 minutos de acréscimo num jogo que ficou 15 parado. Só para vocês terem uma ideia. Não vou falar da arbitragem não, porque não quero eximir aqui os jogadores nem o treinador. E no final vamos falar aquilo que provavelmente o torcedor quer ouvir de verdade. Chega de passar também só na cara do treinador e dos jogadores. Então os jogadores têm que ser cobrados nesse aspecto. Mais empenho, mais vontade, mais garra. É preciso tomar decisões para que o Flamengo possa vencer. A melhor decisão é empenho nos treinos e na partida estar mais concentrado. Então o Flamengo passa pelo momento de péssimas decisões erradas do Tite, questões táticas, e péssimas decisões e um momento de qualidade técnica muito baixo dos jogadores do Flamengo. A gente vê que entrou o Luiz Araújo, nada mudou, entrou o Guilherme Varela, nada mudou, entrou o Ayrton Lucas, nada mudou, entrou o Luiz Araújo, nada mudou, entrou o Gabigol, nada mudou, ou seja, nada mudou no Flamengo quando entram os reservas. Então veja que está lá o modelo, o sistema, mas jogadores que entram não resolvem. Então passa muito também pelos jogadores. No final agora nós iremos falar, né, do que fazer. O que fazer
para que esse Flamengo possa sair dessa situação. Bom, e agora vamos falar o que o Flamengo precisa fazer. Nós temos aí, direção, comissão técnica e jogadores. Onde está a responsabilidade de cada um? Vamos começar falando dos jogadores. Para mim, no meu ponto de vista, os jogadores precisam ser cobrados. Mais empenho, mais dedicação, mais foco, mais concentração. Futebol, eu costumo dizer nos meus vídeos, nas minhas lives, onde eu participo conversando com alguns torcedores. Futebol é físico, mental, tático e técnico. Fisicamente parece que esse time não está enfrentando problemas atualmente. Aquela questão de poupar, de minutagem, todo mundo esqueceu agora. Parece que não enfrentou nesses últimos 2 jogos. Né? Mas a parte mental parece que está sendo afetada. A questão da confiança que o Tite falou na entrevista, a confiança caiu. Então quem tem que recuperar? O treinador, a direção, um núcleo especializado. Os jogadores têm que procurar sozinho uma ajuda para crescer, para buscar a confiança novamente. Isso aí vai partir por parte da comissão técnica ou da gestão, ou dos gestores. No caso, nós não temos um diretor de futebol, nós temos um vice de futebol que para mim não é nada, né? Seu Marcos Braz, né, que só aparece nas horas, né, de dizer que está com gelo no sangue, aquelas figurinhas em redes sociais, aquela charge, aquela coisa toda, essas coisas ele é bom de fazer, mas na hora da cobrar, não tem peito para chegar na entrevista coletiva, respaldar jogador, respaldar comissão técnica. Então, os jogadores precisam de empenho, os jogadores precisam ser mais solidários, os jogadores precisam melhorar, refinar o passe, refinar a finalização, e a direção precisa cobrar, precisa mais tempo de treino agora, precisa recuperar, né, isso, porque senão o Flamengo vai insistir e vai naufragar mais uma vez em 2024. Não é isso que o torcedor quer. Então vamos falar agora do senhor Tite. Senhor Tite, você precisa mudar, você precisa rever, dar um passo atrás. Não significa se acovardar, significa ser humilde. Vai buscar outra opinião, né? Eu conversava com alguns amigos e que provavelmente o Tite insiste nisso porque ele não tem uma cobrança. Um cara maior do que ele gerindo o elenco e gerindo o futebol do Flamengo, o diretor. Mas não passou por isso. Mas o seu auxiliar, o filho dele. O que é que o filho dele vai chegar e cobrar o pai? Pai, por que tu insiste? Nós falamos isso no pré-jogo. Tu tá insistindo, Bruno Henrique aqui aberto. Bruno Henrique não vai funcionar aberto aqui pela direita. Bruno Henrique não vai funcionar como ponta. O Flamengo precisa circular a bola, sim, precisa circular a bola, mas precisa ser vertical ali, porque o Pedro não pode passar muito tempo sem finalizar a gol. Esse time precisa melhorar, tem que ter alguém cobrar. Precisa assustar o goleiro. Isso passa por ti, Tite. Como fazer a equipe finalizar, melhorar nesse aspecto. Então quem é que vai cobrar o Tite? Já falamos que quem é que vai cobrar jogador é o Tite. Mas quem vai cobrar o Tite? É agora que a gente vai falar, essa gestão incompetente. Essa gestão é incompetente, sempre se esconde, sempre se exime da responsabilidade, sempre aparece na hora dos títulos, sempre aparece nos momentos bons para dizer que acertou, mas nunca aparece para respaldar jogador, mostrar o peito na cara, fazer uma coletiva e dizer nós estamos respaldando o trabalho, nós temos feito uma avaliação em cima do trabalho, papapi, papapá. Não, sempre aparece na hora dos títulos. Essa gestão nunca apareceu com Jorge Jesus, com Domenech Torrent, com Rogério Ceni. Faz o que quer e o torcedor só aponta para os jogadores e para o treinador. Chama de time sem vergonha, de pipoqueiros, afeta o caráter, família de jogadores, diz palavrões, dá nomes para os jogadores. Mas para a diretoria, a gente não tem visto. A gente não vê cobrança em cima da diretoria. E o torcedor de verdade tem que chegar e cobrar dessa diretoria mais pulso, mais respeito por este manto sagrado. A diretoria precisa ser cobrada agora, não é para ontem. Já vai aparecer contratação do Oscar aí. E esses youtubers vão dizer, a diretoria do Flamengo acerta em contratar o Oscar. É isso que eles querem, né?
Quando chega para cobrar lá o seu Marcos Braz, ninguém aparece lá batendo na porta do Marcos Braz. Porque esses caras têm liberdade para entrar no centro de treinamento, os caras têm liberdade nos corredores do Flamengo. É o tal torcedor jornalista. Cara, vai ter vergonha na cara, cobra também de quem merece ser cobrado. Essa gestão, nós estamos aqui cobrando de cada um não vai fugir da cobrança. Os jogadores têm que ser cobrados, têm que se dedicar mais, a direção, a comissão técnica tem que ser cobrada. E quem é que vai cobrar os diretores? É o torcedor. O torcedor deveria entender que ele é o maior patrimônio. É o Flamengo e a sua torcida, é o maior patrimônio. E os diretores passam, comissão técnica passa, jogadores passam, mas o torcedor permanece. E nós devemos entender isso. Então nós vamos cobrar de quem gere tudo. Quem gere tudo, quem contrata jogador, quem deixa de contratar jogador, quem escolhe comissão técnica e não cobra comissão técnica, são os gestores. E eles não cobram, eles não se posicionam. Não fazem coletiva para respaldar ou avaliar o trabalho do treinador, que é expor publicamente uma opinião, e eles têm que expor essa opinião. E aí fica tudo por a carga de quem? Do torcedor. E o torcedor vai lá para o primeiro, né? Os mais frágeis, né? Que são os jogadores, né? 13 dias de um jogador do Flamengo paga todo o elenco. Isso é cobrança, gente. Isso não é cobrança. Chega lá na direção, ó. Tu contrataste o Léo Ortiz. Fala lá pro Tite, ele tem que ser titular porque ele é melhor que o Fabrício Bruno. Contrata um lateral direito para ontem. O Flamengo não pode ficar 2 temporadas, 3 com laterais medíocres, que não corresponde à camisa, um monte sagrado. Há grandes jogadores que passaram, como Léo Moura, Rafinha, Leandro. Não pode, meu amigo. Não pode. O Flamengo não pode ficar sem um lateral direito. Isso parte, porém, por quem monta o elenco. Quem montou esse elenco foi o senhor diretor, vice de futebol, Marcos Braz e o Bruno Spina. Eles que têm que ser cobrados. Se o elenco é fraco, é desequilibrado, eles que montaram esse elenco. Se a base não está funcionando, cadê o cara da base para ser cobrado também? Esses jogadores não vão surtir efeito, empresta alguma coisa, mas tem que ter mudança. Tem que ter mudança de mentalidade por parte da diretoria e do torcedor também, de saber em quem cobrar. Porque batendo nas pessoas corretas vai desencadear toda a estrutura. Vai ter cobrança no treinador, vai ter cobrança maior nos jogadores. Mas se você ferir apenas uma parte, você vai destruir todo o processo. E é isso que você quer, mais um ano perdido? Mais um ano perdido porque você tem os seus jogadores prediletos, porque você tem o seu treinador predileto. Tira aí esse teu treinador predileto da tua cabeça, porque ele não vai vir. O que a gente precisa é de mudança, de postura, de comportamento, de empenho, de dedicação, de posicionamento da diretoria. É isso que o Flamengo precisa. Então, para finalizar esse vídeo, eu peço para você, torcedor, olhar melhor para esses pontos. Quantas questões de escolha de jogadores passa pela comissão técnica, passa pelo treinador Tite. Nas escolhas táticas passa pelo treinador, nas tomadas de decisões são jogadores, a qualidade técnica são os jogadores, eles que têm que se dedicar. E quanto à cobrança, aí é desencadeada, em cada um o seu processo. O torcedor não pode escolher as partes mais frágeis, tem que escolher quem é mais duro, porque é mexendo naquela estrutura dura ali que você vai conseguir fazer a mudança, a ruptura com esse fiasco, com esse modo banana, né? Como diz aí o senhor Mauro César Pereira, esse modo banana que se instalou nessa gestão do futebol do Flamengo. Então peço para você, caro torcedor rubro-negro, que honra esse manto, que se posiciona corretamente, cobre dos diretores, porque eles são os principais responsáveis pelo atual momento do Flamengo. Se temos um elenco desequilibrado, passa pela sua gestão. Se não temos cobrança, passa por parte da gestão. Porque quem cobra jogadores e treinador é diretores competentes. E isso o Flamengo não tem há muito tempo. Muito obrigado a você, se ficou até o fim. Curte, compartilhe, comenta. Claro que nós estamos tristes, estamos nervosos, uns ânimos acirrados, mas como a gente falou, a gente é fiel naquilo com quem nos escuta. A credibilidade aqui é muito grande e a veracidade dos fatos também. Então tenha todos um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai assistir. Se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito e que o Flamengo consiga recuperar o seu bom futebol jogando no sábado contra o Corinthians e depois buscar lá mais uma vitória na Copa Libertadores da América contra a equipe do Bolívia no meio de semana. @Flamacol é trazendo notícias para você do mais querido Brasil. Honrem o manto. É isso aí. Fui!